E é o que analisamos agora neste SIC Notícias de Manhã, com os nossos convidados aqui em estúdio. Rosa Simões, da APRE, a Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, também o fiscalista Luís Leão e Paula Franco, bastonário da Ordem dos Contabilistas. Minhas senhoras, meu senhor, muito bom dia. Bem-vindos. Paula Franco, vou começar por si. É importante perceber todos os contribuintes, independentemente dos rendimentos, vão de facto sentir já este mês e o próximo de forma provisória os acertos da retenção de IRS. Bom dia, obrigada também pelo convite para estar aqui. Vão sentir todos, porque como as taxas de IRS são progressivas, acaba por se espelhar em todos os escalões. Aquilo que está previsto é que em setembro e em outubro os contribuintes vão sentir mais. E eu acho que isto é muito importante, a comunicação social passar esta informação para fora, porque há uma tabela diferente em setembro e outubro daquela que vai existir em novembro. Porque está relativa à retroatividade, exatamente, não é? Vai espelhar a retroatividade. Mas é importante que se diga muito isto, porque os contribuintes em novembro vão outra vez receber menos, isto é, vão pagar mais retenção na fonte. E por isso é que é importante que esta mensagem passe, para que não sintam essa diferença, ou quando a sentirem, saibam porque é que é. Porque há, de facto, uma retenção na fonte diferente, para espelhar aquilo que os 8 meses com subsídio de férias não espelharam e que agora vai ser refletido em setembro e outubro. Por exemplo, um contribuinte que ganha 1.000 euros, agora não vai ter retenção na fonte nenhuma em setembro e outubro. Vai ter 0 de retenção na fonte, o que significa que aquilo que retinha, que era, já agora posso dizer, 82 euros, vão ficar do lado do contribuinte. Mas só durante estes meses de setembro e de outubro. Setembro e outubro. Em novembro vai voltar a pagar um bocadinho menos, porque o IRS desceu, vai passar a pagar de retenção na fonte 76 euros. Portanto, há esta diferença que eu acho que é muito importante perceber-se, que há uma tabela agora em setembro e outubro e vai existir outra a partir de novembro. Portanto, aquilo que os contribuintes, que vai ser ótimo, sentirem um alívio, mais dinheiro no seu bolso agora em setembro e outubro, em novembro vai mudar. E, portanto, é muito importante, eu acho que é uma mensagem que é importantíssima passar, de que vai existir essa diferença. Portanto, aproveitem agora setembro e outubro com alguma folga financeira e depois volta-se a equilibrar. Claro que no fim do ano todos vamos fazer as contas finais do IRS que temos a pagar. E aí também há um alerta que fica e que temos alertado muito. A Ordem está muito preocupada porque os contabilistas acompanham muito os IRS dos contribuintes, em que no final, como estas tabelas vão descer bastante, vão subir o rendimento disponível, descer as tabelas de retenção na fonte, da taxa que vai ser aplicada, o que é que vai acontecer? Nas contas finais com o Estado, os contribuintes vão ter saldos diferentes. Ou seja, poderão ter reembolsos menores e até ter que, eventualmente, pagar mais imposto? Especialmente para um contribuinte normal, vão ter reembolsos substancialmente menores. E isso é muito importante. Por exemplo, pode ter aqui um exemplo para 1.000 euros, que é um rendimento bastante frequente ou recorrente nos portugueses, infelizmente é. Por exemplo, vamos ter uma diferença de 466 euros de retenção na fonte durante todo o ano, com estes ajustamentos, mas em termos do IRS final só vai ter uma diferença de 269 euros. O que é que significa? Que em termos do reembolso final, este contribuinte vai ter uma diferença de menos 196 euros a receber do que teria se fosse com as tabelas do ano 2023. Portanto, se em 23 os contribuintes já sentiram isso, porque os reembolsos já foram menores, houve imensas dúvidas. Nós, contabilistas, fartámos-nos explicar porque é que os reembolsos eram menores, porque as pessoas retiveram menos na fonte, portanto, adiantaram menos ao Estado. Agora, em 24, ainda se vai sentir mais isso. Isto é bom, é positivo. O Estado não tem que fazer o mielheiro dos contribuintes, isto é uma realidade e, portanto, há este esforço, e já tem existido este esforço nos últimos anos, de aproximar a retenção na fonte ao imposto final, ao cálculo do imposto final, mas os contribuintes têm, em regra, uma expectativa diferente em relação a este reembolso. E por isso é que é muito importante discutirmos estes assuntos e explicar-se que, mais uma vez em 24, os reembolsos vão ser menores porque os contribuintes adiantaram menos e tiveram mais dinheiro no bolso durante o ano. E isto é muito importante. É importante passar muito essa mensagem. Luís Leão, podemos efetivamente falar de algum alívio fiscal quando estamos, nomeadamente aqui, a falar em alterações em dinheiro que chegam aos contribuintes apenas nestes meses de setembro e de outubro? Bom dia. Bom, temos de nos lembrar das discussões que estão na origem da alteração das retenções na fonte. Nós passámos, depois das eleições, a discussão da redução do IRS de 1,5 mil milhões de euros, que afinal foram 300 milhões que foram aprovados pelo Partido Socialista e pelo Chega.
chegámos aqui vindo deste contexto. E, portanto, estamos a falar de um alívio de 300 milhões numa receita de 18 mil milhões, que é mais ou menos a ordem de grandeza do IRS que pagamos todos os anos. Por isso, alívio, sim, mas, como a Paula dizia, setembro, outubro, vamos ter alívios maiores. Pegou no exemplo dos 1.000 euros, eu já aqui na SIC, a semana passada, tinha pegado no exemplo dos 900 euros, que as pessoas vão receber mais 38 euros em setembro e outubro, e a partir de novembro vão receber mais 1 euro. E esta é a diferença. Por isso, quando falamos de alívio, estamos a discutir no alívio mensal normal, estamos a discutir ou um café ou um menu de uma comida de fast food, e depende do tamanho da família, porque podemos estar a falar de diferenças de 8, 12, 13 euros mês para pessoas que pagam 120, 130, 140 euros de IRS. Este foi o alívio. E porquê que é isto? Porque o país não tem dinheiro. Portanto, houve anúncios do fim da austeridade feitos em 2016, quando a austeridade vai continuar para lá de 2040. Enquanto o país não conseguir ter as suas contas públicas com uma dívida decente na casa e não dos 60% na criação de riqueza também, não é? Mas isso, um país que é avesso à criação de riqueza será eternamente pobre. E convém o país assentar a reais, de uma vez por todas, independentemente de ser o partido à direita ou à esquerda do hemiciclo que governa o país, para percebermos que não há dinheiro para reduzir o IRC, reduzir o IRS, aumentar os médicos, aumentar os enfermeiros, aumentar os polícias, aumentar a qualidade de vida dos pensionistas. Não há para isto tudo. E é preciso, efetivamente, nós pegarmos e pormos o país a crescer. Problema, temos uma dívida colossal que não podemos dizer que amanhã vai correr. E por isso, quer à esquerda, quer à direita, estamos num colete de forças em que é preciso tomar posições estruturadas, e aí apelo ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata para que se entendam, para não acontecer o que tem acontecido, que é o Partido Socialista, no final do ano passado, atirou uma bomba atómica para cima de um negócio chamado alojamento local. O Partido Social Democrata diz, afinal, vamos ter que reverter parte destas regras do alojamento local. Depois, se não houver orçamento e o país cair, o governo cair, o alojamento local vai ficar como a partir do próximo ano. E temos andado nisto, certo, que é, muda-se daqui para ali, e alguém que quer pegar em algum dinheiro, investir, fazer investimento de futuro no negócio a 15, 20 anos, não sabe as regras daqui a 6 meses. Nós vamos ter este ano 4 tabelas de retenção na fonte que vão estar em vigor em cima do ano passado. Atirou uma bomba atómica para cima de um negócio chamado alojamento local. O Partido Social Democrata diz, afinal, vamos ter que reverter parte destas regras do alojamento local. Depois, se não houver orçamento e o país cair, o governo cair, o alojamento local vai ficar como a partir do próximo ano. E temos andado nisto, certo, que é, muda-se daqui para ali, e alguém que quer pegar em algum dinheiro, investir, fazer investimento de futuro no negócio a 15, 20 anos, não sabe as regras daqui a 6 meses. Nós vamos ter este ano 4 tabelas de retenção na fonte que vão estar em vigor em simultâneo. Certo, e como nós sabemos que é muito importante a questão da previsibilidade. Rosa Simões, num país onde as pensões são tendencialmente baixas, que impacto é que a APRA olha para estas medidas do Governo? É um Governo que de alguma forma já se redimiu em relação aos reformados e aos pensionistas? Infelizmente, nos reformados, esta redução de IRS ligeira, como foi aliás dito, uma vez que em janeiro tinha havido já uma redução, que no total implicava uma descida de receita de cerca de 1.000 milhões, desculpe, e esta é de 300 milhões, portanto, objetivamente é menor. Infelizmente, os reformados ainda vão sentir muito menos. Porquê? Porque as reformas no nosso país são extremamente baixas, em resultado de carreiras contributivas de baixos salários, carreiras contributivas curtas, interrompidas, com a precariedade, portanto, as pensões são tremendamente baixas. Para termos uma ideia, há cerca de 2.600.000 reformados, e este suplemento que o Governo agora aprovou, caído assim um bocadinho, e tudo o que cai é bom, é preciso dizer, porque as pensões são baixas e tudo o que aumenta a possibilidade de melhorarem, nem que seja só no mês de outubro, é bom. Este suplemento abrange 2.400.000 reformados. Está a falar do suplemento extraordinário anunciado e que só no primeiro escalão, são 3 escalões, não é? 200, 150 e 100, só o primeiro escalão abrange 1.400.000. Portanto, as pensões são muito
baixas, o que significa que grande parte delas estão isentas já de IRS. Sim. Portanto, se já estavam isentas, continuam isentas e, objetivamente, não sentem esta redução. As pensões, enfim, podemos considerar, enfim, dos profissionais que já tiveram uma carreira contributiva mais recente e melhor e, portanto, já têm uma pensão, enfim, de classe média, digamos assim, média-baixa, são poucos. E esses vão sentir aquilo que os senhores fiscalistas explicaram, que é igual à dos trabalhadores do ativo. É reduzida, é muito reduzida. E, portanto, é uma grande preocupação. A pobreza em Portugal, na velhice, é muito grande, é muito elevada. Outro engano foi com o complemento solidário para idosos. Foi criada a ideia que era até 600 euros. Não é verdade, porque as contas... A pensão é dada em 14 meses e o complemento solidário é em 12, portanto, quem ganha 500 e tal euros não tem direito. Não tem direito porque o que é feito é a conta anual e, portanto, é abrangendo muita gente, ou devia abranger muita gente. Infelizmente, também, uma das questões com que se batem muito os aposentados é uma pouca amigável contacto com a Segurança Social. Por exemplo, nós sabemos que muitos aposentados poderiam ter direito ao complemento solidário para idosos e não têm porque não têm informação e não é amigável ir ao balcão, é preciso marcar e é muito complicado. Nós temos relatos, de facto, verdadeiramente complicados. E as restrições são enormes. Não é só o salário, basta ter uma pequena conta bancária para não ficar abrangido. Portanto, a situação da pobreza na velhice é uma situação que nos preocupa muito e que deve preocupar o país, porque ela adiciona a pobreza à falta de lares, com as pessoas que são dependentes e que têm à falta de cuidados continuados. A saúde é muito importante. Eu diria que para os aposentados, a partir de certa altura, o apoio na saúde... Devia de ser uma prioridade. E no seu acompanhamento, combater o isolamento, etc. Essas questões são mais importantes que o IRS para a grande maioria dos aposentados. E falando de IRS, Paula Franca, de acreditar que no ano de 2025 vai haver, de facto, aqui novas mexidas. O que é que nós podemos esperar? Bom, já temos uma fórmula que existiu e que já está aprovada, que se vai aplicar e que vai ajustar as taxas. É uma fórmula muito complicada, portanto não vale a pena partilhá-la muito, mas que tem a ver também com índice de preços, deflação, enfim, e inflação. Portanto, tem a ver com uma fórmula muito complicada que já por si mexe naquilo que são as próximas taxas de IRS de 25. Teremos que esperar também pelo Orçamento de Estado para perceber se só será essa alteração ou se vai mais além, se temos um Orçamento de Estado que vai ser aprovado ou não. Entretanto, agora nestas tabelas e já em 24, já temos uma alteração da dedução específica que já se está a refletir, portanto, já há muitas alterações e ajustamentos ao IRS de 24, que poderia ter sido só para 25 e que já se aplica agora em 24. Portanto, em 25 a nossa expectativa é que não existam realmente muitos ajustamentos, senão este, que já está na lei e que é obrigatório, que depende depois de índices divulgados pelo INE, portanto vamos ter que esperar para perceber o que é que vai acontecer, porque esses sim já estão aprovados e já se aplicarão, a não ser que sejam revogados, porque estamos nesta instabilidade política, já se aplicarão. Mas não sabemos se o Orçamento de Estado vai trazer mais redução ou não. Parece-me a mim que a redução, se existir, terá que ser também relativamente pequena, porque lá está, não há muita margem, o país tem que reestruturar muito toda a sua forma de gerir as suas despesas e a receita, porque se queremos mexer e descer impostos, tudo tem que ser repensado, porque para haver dinheiro, obviamente que o país vive da receita, dos impostos, e portanto para ter dinheiro para a despesa tem que contar com esses impostos. E não contando e descendo esses impostos, como já se viu agora em 24, que foi realmente substancial, não sendo substancial para o bolso de cada português, não deixa de ser substancial no orçamento e, portanto, tudo isto tem que ser, obviamente, avaliado, porque enquanto o país não criar mais riqueza, não haverá condições, aliás, como o Luís disse, para depois mexermos e descermos impostos, que é necessário descer impostos em Portugal, inclusivamente das empresas, que é uma coisa que eu venho a defender há muito tempo, porque as empresas precisam de criar riqueza, para criar salários e para termos um Estado que... E a IRS jovem venham, de facto, aqui a ser linhas vermelhas, o Governo terá capacidade e irá efetivamente ao encontro do PS para viabilizar o documento muito rapidamente? É uma pergunta que tenho que colocar a Pedro Nuno Santos, não é a mim. Parece-me que o resultado das europeias não ditou uma
clara vantagem de qualquer um dos partidos. Não sei se algum deles tem grande interesse ou grande vontade de ir para eleições. Também acho que quase todos estamos de acordo que parte destas medidas de aumento de liquidez no bolso dos trabalhadores por conta de outra e dos pensionistas, precisamente em setembro e outubro, quando o orçamento é apresentado, não é inocente. Sim, e, portanto, será uma forma de pressão política para ver se há ou não a capacidade de negociar o Orçamento de Estado com o Partido Socialista, e a partir daí veremos. Agora, relembro, e aí diretamente aos altos quadros do Partido Socialista, relembro que o Partido Socialista, num dos momentos mais duros da democracia portuguesa, aprovou com o Partido Social Democrata a reforma do IRC, aprovou uma descida progressiva do IRC por uma taxa de 17%, estava na lei, foi contratualizado, foi escrito, era uma espécie de um acordo de regime que foi rasgado à primeira eleição de António Costa. Aliás, à primeira vez que António Costa conseguiu ser Primeiro-Ministro depois de ter perdido as eleições. E, portanto, peço aos altos quadros do Partido Socialista que se lembrem daquilo que assinaram, que puseram na lei e que era um desígnio nacional de crescimento económico. E foi bom recordá-lo. A Paula Franco, Rosa Simões, Luís Leão, muito obrigada por terem estado connosco neste SIC Notícias de Manhã. Continuação de um bom dia e uma boa semana para os três.